O primeiro tipo de aprendizado que nós vamos estudar vai ser o aprendizado supervisionado. E nós vamos começar estudando o processo de classificação. E o que é a classificação? Basicamente, dado um conjunto de dados conhecidos, um conjunto de dados rotulados, ou seja, um conjunto de dados que eu sei a qual classe esses dados pertencem, eu vou querer construir um modelo que seja capaz de determinar a qual categoria ou a qual classe um determinado dado que seja desconhecido vai pertencer. Então, vamos ver um exemplo aqui. Basicamente, eu tenho um conjunto de dados conhecidos, então aqui algumas fotos de gatos, algumas fotos de cachorro, são dados rotulados. Então, para cada um dos meus dados, eu sei a qual classe eles pertencem, e eu chamo esse conjunto de dados conhecidos de conjunto de dados de treino. Por que conjunto de dados de treino? Porque a partir desses dados, eu vou treinar um modelo que vai ser capaz de reconhecer, que vai ser capaz de classificar dados que ainda não são conhecidos. Então, a partir dos dados de treino, eu crio um modelo, e esse modelo, a ideia é que se eu apresente um novo dado para ele, um dado que ele ainda não conhece, um dado que ele ainda não viu, ele seja capaz de classificar corretamente esse dado. Então, esses dados que não são conhecidos, eu chamo isso de conjunto de dados de teste, que eu vou usar esses dados aqui para testar o meu modelo. Existem diferentes tipos de modelo, vários tipos de modelo. Então, por exemplo, as árvores de decisão, as redes neurais, que estão muito em moda ultimamente, o KNN, que vai ser um que a gente vai estudar aqui, que é K-Nearest Neighbors, entre outros. Então, existem vários modelos diferentes para eu poder fazer essa classificação, cada um com suas características. E eu também tenho vários tipos de métrica que a gente pode utilizar para avaliar esse modelo, para avaliar esse classificador que nós estamos gerando. As principais são acurácia, precisão, revocação e uma métrica chamada F1. Para a gente poder entender melhor o processo de classificação, o algoritmo KNN e essas métricas aqui, eu vou novamente pedir a ajuda da professora Gisele Papa, do Departamento de Ciência da Computação, para apresentar esse algoritmo e essas métricas para a gente. Então, no problema de classificação, essa tarefa, o que eu quero? Identificar a classe ou a categoria a qual um objeto ou uma linha da minha base de dados pertence dentro de um conjunto de classes que são pré-definidas. Então, eu vou aprender um modelo de classificação com base em uma base de dados, e essa base de dados tem exemplos, e esses exemplos têm rótulos. Então, um processo supervisionado. Alguns exemplos, detectar se uma mensagem é spam ou não, prever se amanhã vai chover ou não. Então, esses são tipos de exemplos de classificação. Eu tenho um conjunto de categorias pré-definidas, as quais eu vou associar cada exemplo da minha base de dados. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é que eu conheço a classe do exemplo. A partir dessa base de dados, onde eu conheço a classe do exemplo, que é o que eu chamo de base de treinamento, eu vou induzir um modelo, e esse modelo ele pode ser representado de várias formas, como a gente vai ver posteriormente. Dado que eu gerei um modelo, aí numa segunda fase eu vou testar esse modelo em um conjunto de teste. E esse conjunto de teste ele é sempre diferente do meu conjunto de treinamento. Então, sempre que eu faço classificação, eu tenho que ter essas duas fases. Treinamento, onde eu pego uma base de dados onde eu conheço o rótulo, induzo um modelo em cima dela, e depois o teste. Eu pego uma base nova, eu ignoro a categoria e eu vejo o quanto que meu modelo é capaz de acertar nessa nova base de dados. Então, aqui a gente tem um exemplo da fase 1, que é o treinamento. Então, por exemplo, aqui eu vou ter dados sobre filmes. Então, eu tenho o nome do filme, a bilheteria, a avaliação e o gênero. O que eu quero prever aqui é o gênero do filme. Então, meu rótulo é se é animação, drama ou comédia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter um algoritmo que, a partir desse conjunto de treinamento, vai me gerar um modelo. Então, por exemplo, eu posso ter um modelo de regras, que é se a avaliação do filme é maior que 8.9, então o gênero dele vai ser animação. Então, esse é um tipo de modelo que pode ser gerado, um modelo baseado em regras. E depois eu vou ter um teste. Nessa fase de teste, agora eu tenho novos filmes, onde eu não conheço, então, o gênero desse filme. E baseado nesse primeiro modelo, agora eu quero dizer se ele é animação, drama ou comédia.
É importante dizer que nessa fase de teste é onde a gente avalia se o meu modelo generaliza, se ele realmente é bom para aprender. E aí depois eu posso ter dados novos e esse mesmo modelo ele tem que generalizar. A gente tem diversos tipos de modelos de classificação. Primeiro a gente tem modelos que são de conhecimento interpretável, como essa regra que eu mostrei para vocês anteriormente relacionada à categoria do filme. Também tem o árvore de decisão, redes bayesianas de classificação. E a gente tem modelos caixa preta, como o SVM, que é o Support Vector Machines, redes neurais, que são métodos muito populares hoje em dia. Mas nesse vídeo de hoje a gente vai focar no KNN, que é o K-Nearest Neighbors, ou K vizinhos mais próximos. Bom, como que o KNN funciona? Primeira coisa é que ele é um pouco diferente dos outros algoritmos que geram modelo, porque a gente diz que ele é um algoritmo preguiçoso. Tá? Então o que ele faz? Ele pega o conjunto de treinamento, que são esses dados para os quais eu conheço o rótulo, mas ele não induz nenhum modelo a partir deles. Ele espera chegar a um exemplo de teste, e aí chegado esse exemplo de teste, ele vai determinar a classe desse exemplo baseado na classe mais frequente entre os vizinhos mais próximos a esse ponto. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui, eu tenho duas classes, a classe A e a classe B, que são as estrelas e os triângulos. E eu tenho duas variáveis aí, uma no eixo X e outra no eixo Y. Aí chega um exemplo novo que é a minha interrogação, e eu quero dizer a que classe ele pertence. Da mesma forma lá que no K-means o K era o número de grupos, aqui no KNN o K é o número de vizinhos que eu vou considerar quando eu for determinar o rótulo de um exemplo. Então aqui, se eu usar o K igual a 1 e calcular a distância daquela interrogação para a estrela ou para o triângulo, ela está mais próxima da estrela. Então eu vou dizer que a classe da interrogação é estrela. Então esse algoritmo ele tem algumas vantagens, por exemplo, como não tem treino, né, ele pode ser muito rápido, tá? Mas eu dependo desse valor do K. Tá? Então como é que o KNN vai funcionar? Sempre que chega um novo exemplo, eu vou calcular a distância dele para os outros exemplos que já estão na minha base de dados. Aí eu vou pegar os K vizinhos mais próximos, então os K vizinhos de menor distância, e eu faço um voto da maioria para determinar a classe a partir desses vizinhos. Então, por exemplo, aqui eu tenho um segundo exemplo onde ao invés de usar o K igual a 1, eu uso o K igual a 3. Então veja que eu continuo tendo a interrogação. Agora nesse caso eu tenho a estrela e dois triângulos como os vizinhos mais próximos. Então se eu fizer um voto da maioria aí, o triângulo ganha. Enquanto que lembra lá no exemplo, nesse mesmo exemplo, quando o K é igual a 1, a estrela era a classe a que eu atribuía. Então isso mostra que o K, ele realmente é crítico. É importante a gente saber determinar um valor para ele. Então aqui, nessa próxima figura, a gente tem um exemplo que mostra diferentes valores de K e o que acontece quando eu uso esses diferentes valores de K. Então, por exemplo, aqui eu tenho na primeira figura um K igual a 3. O que acontece? Para essa base de dados, ele é muito pequeno. E o que acontece é que sempre que eu tenho qualquer ruído na vizinhança, ele aprende o ruído. Então, nesse caso, a gente diz que acontece um overfitting. Ele simplesmente aprende, ou ele decora o que está ali naquela região dele. Se a gente olhar para o K igual a 50, é o contrário. A gente tem um número muito grande de vizinhos e acaba sendo uma coisa meio aleatória a atribuição dessa classe. Enquanto que a figura do meio, que é o K igual a 17, é o ideal. Tá? Então, eu não tenho nem esse ruído sendo levado em consideração, nem exemplos aleatórios que estão muito longe do exemplo que eu quero classificar e que estão sendo considerados. Então, determinar o K é uma das coisas mais importantes no KNN. Como que eu faço isso? Muitas vezes eu vou acabar fazendo uma curva com diferentes valores de K e escolhendo aquele que me dá o menor erro. Algumas considerações sobre o KNN. Se existem muitos exemplos de uma classe, por exemplo, muito mais estrela do que triângulo, nesse exemplo que a gente viu anteriormente, o algoritmo ele pode acabar negligenciando os exemplos da classe da minoria. E a gente pode resolver ou minimizar esse problema usando uma votação ponderada. Então, em vez de fazer uma votação da maioria simples, a gente atribui um peso maior aos exemplos que estão mais próximos daquele que eu quero prever a classe.
Um outro problema do KNN é que se o número de atributos for muito grande, o custo para calcular a distância entre os pontos ele pode ser muito alto. E além disso, dependendo da medida de distância que eu usar, eu posso acabar sendo influenciado pela maldição da dimensionalidade. Esse termo maldição da dimensionalidade, ele é muito usado quando eu tenho espaços muito grandes, dimensões muito grandes, tá? Porque o que acontece? Conforme eu aumento o número de dimensões, o volume do espaço ele cresce muito rápido e os dados começam a ficar muito esparsos. Então, para eu obter um resultado que é significativo estatisticamente nessas altas dimensões, eu preciso de um volume de dados muito maior do que às vezes eu tenho disponível. Então, o número de pontos que eu preciso, ele cresce exponencialmente com o número de dimensões. Então, o que acontece? A maioria desses algoritmos, ele quer detectar áreas onde os objetos vão formar grupos com propriedades similares. Agora, em espaços de muita alta dimensão, às vezes os objetos estão tão esparsos, tão espalhados nesse espaço, que eu não consigo identificar esses grupos com propriedades similares. Bom, em termos de avaliação de modelos de classificação, aqui é muito mais fácil avaliar do que em métodos não supervisionados. Então, normalmente, a gente se baseia numa taxa de acerto, ou também conhecida como acurácia. Tá? Isso é bom quando a gente tem classes balanceadas, quer dizer, eu tenho o mesmo número de triângulos e de estrelas. Quando eu tenho muito desbalanceamento de dados, aí eu tenho outras métricas que são mais pertinentes, como a precisão, a revocação e o F1. Só para a gente ter uma ideia de como essas medidas funcionam, todas elas são calculadas a partir do que a gente chama de matriz de confusão. O que é a matriz de confusão? Suponha que eu tenho um problema onde eu tenho duas classes, que é se a pessoa está doente ou não está doente, por exemplo. Então, o doente é a minha classe positiva. Então, o que acontece? Nos meus dados reais, eu vou ter pessoas que estão doentes e que meu classificador vai dizer realmente ela está doente, que é o que eu chamo de verdadeiros positivos. Da mesma forma, eu vou ter as pessoas que não estão doentes e o classificador vai dizer ela não está doente, que são os verdadeiros negativos. E eu tenho os casos de erro. O primeiro é o falso positivo, que é quando a pessoa não está doente e o classificador me diz que ela está doente. E o segundo caso é o contrário, né? A pessoa está doente e o classificador me diz que ela não está. Então, a partir dessas quatro medidas, que são os verdadeiros positivos, os negativos, os falsos positivos e os falsos negativos, a gente consegue extrair várias métricas. Por exemplo, a métrica da acurácia, ela é a proporção das instâncias dos dados de teste que são corretamente classificadas. Por que dados de teste é um negócio importante? A gente nunca mede a acurácia, o erro de um classificador no treino, porque o treino foi usado para aprender o modelo. A gente precisa de um conjunto de dados novo que não foi visto durante o treinamento, que é o que a gente chama de teste. Então, por exemplo, a acurácia ela é definida como os verdadeiros positivos mais os verdadeiros negativos, que é aqueles então que eu acertei, dividido pelo total de exemplos no meu dataset. Quando eu tenho classes não balanceadas, por que usar a acurácia não é uma coisa boa? Vamos pegar um exemplo aqui, onde eu tenho uma classe 1 que me diz se um paciente tem câncer e uma classe 2 que me diz se ele não tem câncer, tá? Vejam por que ela não é desbalanceada. Porque eu tenho 500 pacientes que não têm câncer e 4 que têm. Aí eu vou lá e crio um classificador, tá? E ele vai prever que todo mundo não tem câncer. Tá? Então, no final das contas, o que vai acontecer? Ele vai ter uma acurácia muito alta, mas ele não acertou nenhum dos que tinha câncer. Então, isso seria considerado um bom classificador? Mesmo tendo uma acurácia alta? A gente diz que não. Então, nesse caso, a gente tem umas outras medidas que são mais apropriadas. A revocação e a precisão. Tá? Então, aqui a gente tem a definição das duas. A revocação é basicamente a porcentagem de exemplos que eu classifico corretamente como positivos, dentre todos aqueles que são realmente positivos. Então, eu tenho aí o verdadeiro positivo, dividido pelo verdadeiro positivo mais o falso negativo. Enquanto que a precisão é a porcentagem de exemplos que foram classificados corretamente como positivos, dentre todos os classificados como positivos.
Então veja aí que o que muda nessas duas métricas é o dominador. Um vai usar o falso negativo e o outro falso positivo. E essas duas medidas normalmente elas são combinadas numa medida que a gente chama de F1. E ela é a média harmônica dessas duas medidas anteriores. E ela é muito boa, então, nesses cenários de classes desbalanceadas. Então, resumindo, a classificação é um problema supervisionado, onde eu vou atribuir uma classe, uma categoria, um objeto. Ela tem sempre duas fases. Primeiro eu treino, eu aprendo o modelo, e depois eu testo, eu aplico o modelo em dado que eu não vi, e é aí que eu calculo essas medidas para ver se o modelo generaliza. A gente viu o KNN como um algoritmo de classificação, que é esse algoritmo que a gente falou que ele é preguiçoso, no sentido de que ele espera o dado chegar para criar o modelo. E a gente viu essas principais métricas de avaliação, que vão ser muito úteis quando a gente começar a estudar problemas em contextos reais, onde a classificação vai aparecer muitas vezes. Vamos ver então um exemplo dessas métricas que a gente acabou de estudar. Vamos considerar que a gente vai criar um classificador de gatos. Nós vamos fazer um classificador para identificar se a imagem é uma imagem de um gato. Então nós vamos primeiro treinar nosso classificador com um conjunto de imagens de gatos e de outros animais. Com isso nós vamos ter um classificador. Tá? Aqui no momento não importa quantas imagens a gente usou para treinar, importa que a gente treinou e agora tem um modelo de um classificador, por exemplo, usando uma rede neural ou mesmo o KNN, para poder classificar essas imagens. E aí nós vamos passar para o nosso conjunto de teste. Nosso conjunto de testes vão ser 1000 imagens, sendo 800 imagens de gato e 200 imagens de outros animais. E como resultado desse conjunto de teste, depois de aplicar o classificador nessas 1000 imagens de teste, nosso resultado foi que o classificador identificou corretamente 700 imagens de gato como sendo gato e 50 imagens das 200 de outros animais como sendo de outros animais. Com isso, a nossa matriz de confusão fica da seguinte forma. Para as 800 imagens de gato, ele reconheceu 700 corretamente e deu 100 e classificou 100 imagens de forma incorreta. Ou seja, falou que das imagens, de 100 das imagens dos gatos, não são gatos, são outros animais. Já para as 200 imagens de outros animais, ele classificou 150 como gatos, e outras 50 que ele classificou corretamente como outros animais. Então, com isso, a gente consegue expandir esses resultados dos 700 e dos 50 na matriz de confusão, indicando quais são os falsos positivos e os falsos negativos. Bom, uma vez que a gente tem agora a matriz de confusão, a gente consegue computar aquelas métricas que a gente acabou de falar. Então, a primeira métrica é a acurácia. A acurácia, como a gente falou, é a proporção de dados que foram classificados corretamente. Então, basta pegar a diagonal aqui, ou seja, eu tenho 700 imagens de gato classificadas corretamente e 50 imagens de outros animais classificadas corretamente como outros animais. De um total de quantas? De 1000 imagens. Então, a acurácia vai ser 700 mais 50, ou seja, a diagonal aqui, dividido por 1000. Então, uma acurácia de 0,75, 75% de acerto desse classificador. A próxima métrica é a revocação. Na revocação, nós vamos ver quais imagens foram classificadas corretamente como gatos dentre todas as imagens de gato. Então, agora nós vamos estar concentrando só nessa linha aqui. O denominador vai ser essa linha. Ou seja, eu classifiquei 700 imagens de gato corretas dentre as 800 imagens de gato, ou seja, dentre 700 mais 100. Então, essa é a revocação. 700 dividido por 700 mais 100 dá esse valor 0,875, ou seja, 87,5% é o valor da minha revocação. Já a precisão é diferente. A precisão eu vou estar querendo ver quantas imagens foram classificadas corretamente como gatos dentre todas as imagens que foram classificadas como gatos, corretamente ou incorretamente. Então eu vou dividir 700, que é o número de imagens classificadas corretamente como gato, por 700 mais 150, que são todas as imagens que foram classificadas como gato. Nesse caso, a precisão é 0,824. Por quê? Porque ele classificou muitas imagens de outros animais como sendo gato. O nosso classificador tem um certo bias aí para classificar as imagens como de gato. Por fim, a gente tem a métrica F1. O F1 é uma média harmônica da revocação e da precisão. Então, computando o F1, vai ser 2 vezes o valor da revocação
vezes o valor da precisão, dividido pela revocação mais a precisão. No nosso exemplo, o F1 deu 0,849. O F1 é uma métrica interessante porque ele consegue representar num único valor quão bom é o nosso classificador. A ideia é que quanto mais próximo o valor for de 1, quanto mais próximo o meu F1 for de 1, melhor é o classificador. Nesse caso, nosso classificador aqui deu 0,85, devido talvez ao grande número de falsos positivos e falsos negativos que a gente obteve no nosso classificador de gatos.